dia. Nosso grupo é composto por Daniela Ventura e Mariana Farias, e a gente vai apresentar o relatório sobre a linguagem Go, também conhecida como Golang. As considerações iniciais é uma linguagem de alto nível e os seus paradigmas são compilada, concorrente, imperativa e estruturada. Agora um breve histórico sobre a linguagem. Go foi criado em 2007 como um projeto interno da Google por Rob Pike, Ken Thompson e Robert Christman, e lançado como um projeto de código aberto em novembro de 2009. O Go tenta combinar a facilidade de uma linguagem de programação interpretada e dinamicamente tipada, por exemplo, JavaScript e Python, com a eficiência e segurança de uma linguagem de programação estaticamente tipada, por exemplo, C e C++. Popularidade. Sobre a popularidade de Go, ela começou a ser popular a partir de 2016 e foi utilizada em grandes empresas como o Uber. E em relação aos seus ao ranking que ela faz parte, que são famosos, seria o TOB, que ela ficou em 11º lugar, o Spectrum, ela ficou em 8º lugar, o Index, ela ficou em 13º e no RedMonkey em 15º. E essas análises foram feitas em 2020. E a gente também pegou em relação a outro site, que seria o Computer World. E nesse site ele fez uma análise das linguagens que os programadores queriam aprender, né? E Go ficou com 32% de pessoas programadores que queriam aprender ela. Em relação a JavaScript, que ficou em 20%, e Python sendo 24%. Go é uma linguagem compilada e os seus compiladores mais populares são o GC e o GCC Go. Conceitos. Iniciando pelos nomes, Go não aceita características especiais nos nomes, como arroba ou porcentagem. Ela faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, sendo case sensitive. E nomes em Go, ela pode ter mais de 4.000 caracteres. A gente fez o teste e não conseguimos chegar a um limite, mas pelo menos ela aceita mais de 4.000 caracteres. E ela possui apenas 25 palavras-chave, também sendo reservadas, que seriam essas. E entre elas está o for, o if, o else, entre outras. Agora, vinculações. Go possui vinculação do tipo estática. Pode apresentar declaração explícita ou implícita. Em relação às vinculações de armazenamento e tempo de vida, em relação às variáveis estáticas, Go não possui variáveis estáticas, mas possui constantes, const, que são variáveis criadas e durante o programa seu valor não poderá ser mudado. Em relação a variáveis dinâmicas da pilha, uma das maneiras de alocar memória em Go é na pilha. E aqui a gente tem um exemplo tirado do slide do professor que deu em aula, sendo que nesse caso ele está na linguagem Go. E aqui ele utiliza como se fossem variáveis dinâmicas da pilha. Variáveis heap explícitas. Variáveis podem ser declaradas a partir da palavra reservada new. Não existe um mecanismo para o programador destruir as variáveis, mas Go possui garbage collection. O heap em Go é um pool de memória que pode ser usado para alocação dinâmica. E aqui a gente tem dois exemplos, utilizando ponteiros e o new. Em relação às variáveis dinâmicas do monte, implícitas, a gente não encontrou, mas a gente pensou que poderia ser os slices, que são listas de tamanho dinâmico. E slice é uma abstração criada em cima de arrays. No entanto, os slices possuem tamanho variável, dinâmico, e podem crescer indefinitivamente. Escopo. Em relação aos escopos de variáveis globais e locais, uma variável declarada fora de um bloco é atribuída ao escopo do package ou pacote, sendo um escopo global, e uma variável que for declarada dentro de uma função ou dentro de uma estrutura de repetição como if ou for, ela vai ter um escopo local. Então, ela só pode ser utilizada dentro dessas funções, dentro desse bloco. Aqui temos um exemplo, que seria um exemplo de uma variável global, mas na função print numbers, a variável número 1, ela está recebendo um novo valor. Então, esse valor que ela está recebendo vai ser do escopo local. Então, se a gente imprimir ela, vai sair com o valor 10,
mas na função main ela vai sair com o valor 5, mesmo ela já tendo recebido o valor 10 na print numbers, porque o valor que está dentro da função é do escopo local. Escopo estático. Em Go, o corpo de um bloco é avaliado no ambiente em que foi definido, sendo o escopo estático. Isso significa que o escopo é determinado através da estrutura textual do programa. Go é uma linguagem de tipo estática. Ser do tipo estática significa que cada instrução no programa é verificada no momento da compilação. Significa também que o tipo de dados é ligado à variável, enquanto que em linguagens dinamicamente ligadas, o tipo de dados é ligado ao valor. Tipos de dados. Então, os tipos de dados em Go são os booleanos, o numérico, string, array, as structs, ponteiros, mapa e channel. E os tipos primitivos, separando eles, os tipos primitivos seriam o booleano, os numéricos, que está incluso o inteiro, o float e o complexo, e as strings. E o tipo composto seriam as structs recursivas e os mapeamentos, que dentro está os arrays, slices, mapas ou funções. E aqui temos um exemplo dos tipos numéricos e como eles são diferenciados pelo tamanho dos bits. Enum. Em Go, existe uma palavra-chave chamada iota. Essa palavra-chave é utilizada para fazer enum. Ela começa com 0 e aumenta de 1 em 1. A linguagem não possui conceito de subfaixas. Aqui a gente tem um exemplo, um conjunto de constantes que recebe iota e a gente pode ver que o valor de x é igual a 0, são inumeráveis, tá vendo? De 1 em 1. Strings. As strings é uma sequência de um ou mais caracteres, letras, números ou símbolos, e em Go elas são definidas com crase ou aspas duplas. E string é do tipo primitivo, ela é o tipo primitivo, e em Go a representação de um string difere da maioria das linguagens, como no Java. Um string é, na verdade, um slice de bytes somente leitura e não um array de caracteres. Sendo assim, as strings possuem tamanho dinâmico em Go e não pode dar um limite para o seu tamanho na sua declaração, como feito na linguagem C. Aí no exemplo aqui, temos que em Go a variável, que seria string, né? Ela não precisa ter um tamanho específico. E como na linguagem C, quando você for declarar uma string, ela precisa já ter o seu limite ali. Tipos compostos. Produto cartesiano. A linguagem suporta produto cartesiano, que são as structs. As structs são coleções de campos, e aqui a gente tem um exemplo de um struct do tipo aluno, que possui dois atributos, um tipo string e um inteiro, uma unidade de tipo inteiro. Mapeamentos. Golang possui mapeamentos que são arrays, slices, maps ou funções. Em arrays, uma vez que o tamanho do array foi definido, ele não pode ser alterado. Arrays em Go são dinâmicos. Não são dinâmicos, foi mal. Um array é uma sequência de elementos do mesmo tipo que possui um tamanho pré-determinado. O tamanho de um array define a quantidade de elementos que o array pode armazenar. Um array de tamanho 10 pode armazenar até 10 elementos. E aqui a gente tem um exemplo. Slices. Slices são constituídos em torno do conceito de arrays dinâmicos, que podem aumentar ou diminuir de tamanho conforme for necessário. Internamente, um slice utiliza um array para armazenar os seus dados. Um slice possui 3 atributos importantes: ponteiro para o array, tamanho atual do slice e capacidade do array. Aqui a gente tem um exemplo de slice. Maps. Um map é uma estrutura de dados capaz de associar uma chave a um valor. Eles são extremamente eficientes em retornar um valor baseado na chave. Isso porque os maps são uma implementação de uma hash table. Aqui a gente também tem um exemplo dele. Funções. Funções são pequenas unidades de código que podem abstrair ações, retornar e ou receber valores. E aqui a gente tem um exemplo de função que não faz nada. E em relação a uniões disjuntas, a linguagem não dá suporte a ela. E em tipos recursivos. Go possui struct e funções recursivas. Aí aqui a gente botou um exemplo de um struct recursiva utilizando ponteiro. E aqui uma função recursiva, um fatorial. Checagem de tipos. Em relação à checagem de tipos, o estilo da linguagem é tipagem estática e fortemente tipada. E equivalência de tipos. A linguagem não dá suporte à equivalência nominal, mas
Não há equivalência estrutural também. Não, a Tá. linguagem dá suporte à equivalência nominal, mas não dá equivalência estrutural. Isso aí. Exemplo aqui. Errei. Nesse exemplo, a gente pode ver que tem duas structs com a mesma estrutura, com nomes diferentes. Aí aqui a gente, quando tenta compilar, ele vai dar um erro, porque quando ele tenta aqui chamar a função com o tipo número 2 e acessar aqui, ele diz que o tipo número 2 não tem um campo no método epar. Então, a gente pode ver que não tem equivalência estrutural Compila. não compila. Completude de tipo. Então, em relação à completude de tipo, a linguagem adota valores de primeira classe, onde funções podem ser passadas como parâmetros, retornar uma função de outra função, armazenar funções em variáveis, etc. E também da segunda classe com abstrações de funções e procedimentos. A linguagem viola o princípio de completude de tipo. Go quebra o princípio da completude de tipo. Como a gente pode ver aqui, ela possui valores de segunda classe. Então, ela quebra o princípio de completude de tipo. A gente vê que é necessário o uso do tipo file para manipular arquivos persistentes e funções só podem retornar valores primitivos ou ponteiros. A gente tem um exemplo aqui, booleano, retorna tipo booleano. Expressões. Sobre expressões literais, os valores dos tipos são booleano, int, float e string, e os agregados seriam os arrays, maps e structs. E as chamadas de funções em Go são usando o seu nome, se precisar, passando os parâmetros, e funções podem ser passadas como parâmetros e retornadas como valor de função. E em relação em Go, ela não dá suporte a expressões condicionais e também não dá suporte a expressões iterativas. Em relação a acessos a constantes e variáveis, a gente trouxe um exemplo também que estava no slide passado pelo professor, sendo que também com a declaração na linguagem Go. A gente pode ver que aqui ele vai ter acesso a constante pela variável π, pela constante π, e o acesso à variável r. Sistema de tipos. Sobrecarga. Go dá suporte à sobrecarga de operadores, mas não dá suporte à sobrecarga de operações. Para tipos da própria linguagem, um único operador ou identificador pode denotar diferentes abstrações. Sobre o polimorfismo paramétrico, Go não dá suporte ao polimorfismo paramétrico. Aqui temos um exemplo que na função main é declarada duas variáveis, que são o x e o y, e elas são declaradas como inteiro de 8 bits. Mas na função que elas estão sendo passadas como parâmetros, a função tem que receber um inteiro de 64 bits. Então, ele vai dar erro de compilação, por causa da diferença de bits. Polimorfismo por inclusão. Go não tem tipos que contenham subtipos que herdam operações aplicáveis a valores desses tipos. Aqui a gente tem um exemplo de um tipo natural, um tipo inteiro. Ele tenta aqui, né? Aí, quando ele faz a operação de x mais y, que sendo x um tipo natural e y um tipo inteiro, vai dar uma operação inválida por causa que os tipos são diferentes. Coerção. E sobre coerção, não há mapeamento implícito de valores de um tipo para valores de outro tipo. Para substituir as coerções, são adotados os castings. Então, aqui no exemplo é declarado duas variáveis, o x e o y, e implicitamente elas são declaradas como um float e um int, de acordo com o valor que foi passado para elas, e quando tentou fazer a operação, ele dá erro de compilação, porque são dois tipos diferentes. Então, aqui na continuação do exemplo, é feito um casting, convertendo o inteiro para um float, e aí o Go consegue fazer a operação, que no resultado dá 5.4. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada.